Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o consultor legislativo do Senado, Rafael Silveira e Silva. Vamos conversar sobre o sistema político brasileiro, mais especificamente sobre o presidencialismo praticado no Brasil, suas virtudes, suas qualidades, como também vamos procurar apontar eventuais defeitos do nosso sistema. Rafael, desde o fim do governo militar, com a redemocratização do país, o Brasil tem adotado o que no jargão da ciência política chama-se de presidencialismo de coalizão. E em torno desse tema, muita polêmica. Muitos criticam o presidencialismo praticado no Brasil, outros defendem. Você, como estudioso do assunto, qual é a sua opinião sobre o presidencialismo praticado hoje em nosso país? Armando, obrigado pela oportunidade de aqui conversarmos sobre esse assunto tão palpitante para todos nós. Em relação ao presidencialismo brasileiro, há muita controvérsia, principalmente porque, na atualidade, coloca-se cada vez mais pontos negativos em relação à condução do nosso presidencialismo. Recentemente, temos visto problemas com os ministros, quedas, substituições, sempre voltados para os problemas dos relacionamentos entre os partidos, e há uma observação muito negativa em relação a esse funcionamento, a essa dinâmica. Como esse termo, o presidencialismo de coalizão, ele é muito mal compreendido, é importante a gente ressaltar alguns temas. Em primeiro lugar, o nosso sistema partidário, que é composto por dezenas de partidos políticos. Essa característica do nosso sistema político, ela naturalmente puxa a uma necessidade do presidente da República reunir um conjunto de partidos para poder governar. É uma necessidade, não podemos fugir disso. Nosso sistema tem muitos partidos. Ou seja, a coalizão é quase uma obrigação de quem está na presidência. Sem dúvida, sem dúvida. No nosso país, um partido não consegue ter maioria no Congresso. Então, o presidente da República, o partido, digamos, vencedor, ele é obrigado a chamar outros partidos para poder compor uma maioria parlamentar que dê sustentação. Sem dúvida, para dar sustentação ao governo e para dar governabilidade. Essa palavra governabilidade chama muita atenção no campo dos estudos, principalmente. Você tornar o presidente capaz de conduzir políticas é uma necessidade fundamental. Então, o nosso sistema multipartidário já chama naturalmente a essa necessidade de você compor com demais partidos. O grande problema é que os nossos partidos políticos, infelizmente, não têm uma agenda muito clara das necessidades do país. As agendas são muito dispersas, os partidos são extremamente heterogêneos entre si e internamente entre eles. Então, o que acontece muitas vezes é que a composição de um governo que seria ideal, que seria um caminho natural, como nós acabamos de falar, de você chamar o presidente da República, o partido, chamar alguns partidos para governar em conjunto o país, acaba que essa concertação entre os partidos é muito problemática. O diálogo entre eles pode ser muitas vezes cheio de ruídos, como muitas vezes pode acontecer e tem acontecido no Brasil nesses últimos anos também, por causa dessa heterogeneidade das coalizões formadas. A crítica mais frequente que se ouve a respeito do presidencialismo de coalizão é que o presidente da República, para se compor, tem que negociar cargos, lotear, digamos, entre aspas, a administração pública, e isso, de certa forma, pode ser inquinado, de fato, de uma prática nociva. Como é que vocês que estudam o assunto respondem a esse questionamento? Isso. A questão toda é delicada porque a gente observa uma posição em tese, que seria uma posição lógica, que é compartilhar poder, dividir o poder entre os partidos e eles se entenderem para formar um governo e conduzir o país. Implementar políticas públicas. A questão toda é a forma como os partidos vêm conduzindo essa divisão de poder. Nós temos notícias de que há ministérios em que
existe um ministro indicado por um determinado partido, que compõe a base do governo, só que dentro do próprio ministério existem várias divisões entre vários partidos. Se esses partidos não se entendem muito bem, se não há um diálogo fácil, um problema muito sério, até mesmo de gestão, da própria condução da política pública. Então, a questão toda, Armando, reside na maneira como os partidos conduzem as suas próprias agendas e o seu próprio entendimento de como conduzir e resolver os problemas do país. Infelizmente, nós temos também várias notícias de que essa condução, muitas vezes, não é muito favorável ao bem público. Infelizmente, nós temos várias notícias de desvios, de oportunidades. Nessa questão também, quer dizer, há os ministérios que são compartilhados por diversos partidos e há os ministérios de cancela fechada, ou seja, determinado partido domina totalmente, o que também pode ser uma maneira muito ruim, porque eles se fecham lá e os interesses daquele partido predominam sobre, eventualmente, os interesses do resto da composição e da população em geral. Se nós temos uma facilidade na gestão, digamos, partidária, sobre aquela pasta, por outro lado, nós também temos esse revés, de que a condução do partido não seja interessante e seja, muitas vezes, até desastrosa. A questão toda, então, Armando, é como a gerência do governo acontece entre os partidos. Nós percebemos que também é um caminho natural, o partido do presidente da República comanda os ministérios principais, geralmente aqueles detentores dos recursos, das estruturas, e aqueles outros acabam entrando numa composição, numa grande negociação. O ideal seria que os partidos políticos se firmassem cada vez mais em agendas mais específicas, mais claras sobre a condução dos países e eles conversassem antes. Porque ocorre muitas vezes o quê? Muitas vezes, depois da eleição, é que os partidos políticos acabam sendo procurados ou interessados em ingressar no governo. Nós sabemos aqui, e é uma outra componente importante no nosso país, no nosso sistema presidencialista, que o presidencialismo é muito forte, o poder executivo é muito forte. Então há um interesse muito forte dos partidos fazerem parte do governo, ou pelo menos fazerem parte da coalizão do governo, porque eles têm acesso a recursos. Recursos não só monetários, como recursos políticos também. E eles se fortalecem com isso para as eleições seguintes, que são, na verdade, o interesse maior dos partidos políticos, se perpetuar no poder.